Bom dia a todos. Continuando com a série de tutoriais sobre certificação Java, na última aula eu falei um pouco sobre cast, comecei a falar sobre cast implícito. Nessa aula eu vou continuar com a demonstração de cast implícito e falar sobre cast explícito, tá? Vai ser uma aula bem rápida. Para dar continuidade nessa aula, eu vou apagar aqui esse código que eu já tinha criado, tá? E vou deixar só o método main aqui. Bom, para falar sobre cast explícito, eu vou citar aqui três regras, três coisas que devem ser observadas no cast implícito. Todo tipo ele pode ser moldado para um tipo superior a ele, menos float para long, porque eles possuem características diferentes. Adotando isso como regra, vamos declarar uma variável int que vai receber 23 e vamos declarar uma variável double d que vai receber 11.2. Ótimo. Então a regra diz que todo tipo pode ser moldado para um superior a ele. Desculpa, eu vou apagar aqui o 11.2 e vou simplesmente atribuir ao double o valor de i. Veja que i é um tipo primitivo de 32 bits e o double é de 64. Se ele pode ser moldado para um superior a ele, esse cast ocorre implicitamente. Tá? Então, implicitamente eu transformei o i de int para double. Vamos ver o resultado disso. Eu vou procurar aí fazendo com os resultados, tá? Vou colocar aqui uma string, valor convertido para double, mais, tirar mais aqui de dentro, que não é aqui, a variável que eu quero. Dá pra você executar isso aqui, eu em nenhum momento toquei no assunto, né? Mas você tem esse botãozinho verde aqui, e você tem a opção de Ctrl F11. Ctrl F11, que foi o que eu fiz aqui, ele executa e no console está sendo exibido. O valor convertido para double é 23, ou seja, o código compila e executa. Tá? O i, então, ele foi convertido para double, por ser menor do que o double. Se pode ser moldado para um tipo superior a ele, a segunda regra é que nenhum tipo pode ser convertido para outro de tamanho menor. Ou seja, eu não posso criar a variável double a 23.9 e atribuir o int s o valor de a. Por que eu não posso isso? Porque eu estou tentando colocar 64 bits dentro de 32. Tá ok? Então isso aqui não pode. Não compila. Vou até remover isso aqui. Tá? Porque agora eu só vou mostrar exemplos que compilam. Bom, o cast implícito então ele quer dizer que uma variável, né, pode receber um valor de um outro tipo, desde que isso seja permitido, seja pelo tamanho, seja basicamente pelo tamanho pela capacidade de armazenamento da variável. Tá? E quando que ocorre o cast explícito? O cast explícito ocorre quando o programador assume o risco da atribuição de um valor que ele sabe que pode principalmente ocorrer, por exemplo, perda de precisão. Vamos apresentar isso aqui. Eu vou criar a variável double 12.4. Criar a variável double 12.4. Só faltou eu atribuir, lógico, né? Double A recebe 12.4. Eu crio a variável int que vai receber o A. A gente já viu que isso aqui não pode. Esse cast não é implícito. Quando o cast é explícito, eu simplesmente coloco o tipo que eu quero que seja utilizado. Veja que aqui eu utilizei a palavra-chave int, né, que é o tipo primitivo int, antes da variável a. Para quê? A variável q receba o valor de a passando o valor dela, que é double, para int.
Veja agora o resultado disso. Vou colocar aqui entre strings, valor de A convertido para int. Ctrl F11 e veja, desculpe que eu cometi um errinho aqui, é lógico que se eu pedir para imprimir A, ele vai imprimir aqui o 12.4 como vocês viram aqui no final, né? E não é isso que eu quero demonstrar. O que eu quero demonstrar é que a variável Q, que agora tem o valor de A, recebeu o valor 12. Veja que o valor de A é 12.4. Eu, ao converter esse valor para um int, assumi o risco da perda de precisão. Eu indiquei que eu quero que haja essa perda de precisão. O que é essa perda de precisão? A perda dos pontos, dos números decimais, né? Como o valor é int, ele não vai exibir números decimais. Agora eu vou mostrar mais um exemplo de cast implícito e vou mostrar depois ele explícito. Long L recebe 1233, double W recebe L. Esse cast é implícito por quê? Porque um tipo ele pode ser mudado para um outro de mesmo tamanho, ou seja, o long e o double, se vocês virem aqui, os dois têm 64 bits. Porém, eles têm que possuir características semelhantes. Tá? Então, nesse caso aqui, ocorre o cast implícito. Porém, se eu tentar, agora eu vou pegar uma nova variável long, que vai receber o W. Isso já não vai ser possível. Por quê? Novamente reforçando, para o tipo ser moldado para um outro de mesmo tamanho, eles têm que possuir as mesmas características. Correto? O long ele é parecido com o int, então ele não vai aceitar valores de ponto flutuante nesse caso aqui. Então novamente eu vou ter que fazer o cast. Novamente eu vou ter que fazer o cast. Deixa eu só corrigir aqui. E eu estou fazendo o cast da variável W, que é um double, para long. Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque o long ele é parecido com o int. Então, embora eles tenham o mesmo tamanho, a característica de long e double é diferente. Ok? E aqui novamente eu estou usando o cast explícito. Para exibir então, eu vou fazer aqui o sysout, valor de W após conversão explícita. O valor de W então foi atribuído a T. E aqui embaixo nós temos o valor. Ok? Aqui o console está exibindo os valores das conversões que eu estou fazendo, tá? Bom, vamos a mais um exemplinho rápido. Então, float, vamos falar de float int, ainda seguindo essa regra. Float f recebe 1, 2, 3, f, int o recebe f. Isso aqui é possível? Não é possível, porque de int para float eu tenho que fazer também a conversão explícita devido ao fato das características serem diferentes. Mesmo ambos tendo o mesmo tamanho, int e float, o fato das características serem diferentes me obriga a realizar o cast implícito. Só para relembrar, o motivo de eu ter colocado o f aqui após o valor 1, 2, 3 é que se eu remover esse f, eu estou declarando a variável como float. Aqui ainda não vai apresentar nenhum problema porque eu coloquei um número inteiro. Mas se eu colocar, por exemplo, ponto 8, aqui ele já vai interpretar para mim como
se fosse um número double. Então eu tenho que colocar a letra F. Se eu deixar como inteiro, não. Ele vai aceitar devido ao fato de, no caso de float para int, o cast ser implícito, porque o float possui na verdade características de um int, por isso que ele aceita do jeito que está aí. Tá? A partir do momento que eu colocar um ponto e um número decimal, eu sou obrigado a colocar a letra F, e aí tanto faz maiúscula quanto minúscula, certo? Vamos ver aqui, deixa eu colocar o F novamente e vamos imprimir aqui o novo valor de F. Valor de F após conversão para int. Por que eu não estou imprimindo F? Porque eu converti o F para a letra O. O que vai ocorrer novamente? Perda de precisão, ou seja, eu perdi a casa decimal. Esses são conceitos bem básicos, tá? Que em todas as aulas eu procurei abordar apenas conceitos bem básicos. E daqui para frente a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu vou criar uma nova lista de reprodução, onde eu vou começar possivelmente com conjuntos, já na próxima aula, tá? E aí, conforme for havendo necessidade, eu vou acrescentando também aos conceitos essenciais algum outro novo conceito que eu tenha deixado passar ou que vocês queiram sugerir aí no canal, ok? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.